Então, boa noite direita aí para todo mundo. Boa noite. Vamos fazer nossa prece. E hoje a gente vai estudar o capítulo 8, Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, certo? É isso mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos levar nosso pensamento à espiritualidade amiga, a Deus, e rogar que nesse momento se faça presente, nos colocando sob o seu cuidado. Rogando que tenhamos um bom estudo e que durante esse período sejamos nós revigorados, fortalecidos, que possamos abrir a porta de nosso coração, de nossas casas, para a visita de nossos mentores espirituais, para um grande tratamento, onde as fadigas cessam, o alívio chega, onde o amor reina. Fica conosco, espíritos amigos, que assim seja. Oi, gente. Vamos estudar de Kim. Pelo amor de Deus, não me deixa falando sozinho, tá? Vamos lá. Leram o capítulo 8? Conseguiu ler alguma coisa? Eu, Murilo, tá? Que eu vou falar agora. Os fluidos, para mim, ele é um assunto muito importante para a gente pensar. Porque quando a gente fala de fluido dentro da doutrina espírita, a gente começa a entender um fluido que vai além do conceito puramente científico, né? A gente vai vendo um conceito que vai extrapolando. Então, quando a gente está lá na visão espiritual dos fluidos, a gente vai ver que é uma condição da matéria. E aí eu quero que isso fique bem claro para a gente. Lá no segundo parágrafo, a Terezinha coloca para a gente que os fluidos são um dos muitos estados em que o fluido cósmico universal, essa matéria elementar primitiva, pode se apresentar. É tipo de matéria ultra rarefeita, imponderável, invisível, impalpável. Então, a gente vai começar falando do fluido como algo que preenche o vazio. O fluido é aquilo que, em si, ele é neutro. O fluido eu não vejo com meus olhos nus, mas a gente tem estudos, por exemplo, que é muito comum a gente ver quando a gente faz curso de passe, de fluidos na mão do passista, dentro de uma ressonância. Por quê? Porque há algo que se move a partir da imposição de mãos quando assimilado à intenção do passista. Tem um outro estudo que eles pegam uma folha de uma planta e cortam. E aí eles põem na ressonância e o contorno da folha permanece inalterado. Porque até que o fluido dissipe, há algo ali que faz com que o fluido permaneça. Então, se a gente for pensar que nós somos composição de fluidos, a gente também vai pensar que em um caráter integrativo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me entendo como alguém que porta energia e que vai fazer com que os fluidos tomem uma carga energética, eu fico responsável pela atmosfera fluídica ao entorno de mim e que eu emano. Vamos pegar um exemplo aqui. Hoje, eu estou muito feliz. E eu vou dissipar
essa felicidade. Já viu que tem gente que chega no lugar, a presença dela marca? Gente que a gente abraça e fica bem? É porque essa pessoa contamina todo o fluido com a carga de energia que ela chega ao ambiente, de tal forma que os nossos sentidos se deparam com essa energia e reconhecem, olha, tem algo de diferente. Da mesma forma, o fluido ele vai ser mexido, vamos dizer assim, pela experiência do nosso pensamento barra sentimento de toda a ordem. Tem gente que é tão pessimista que ela nos coloca para baixo. Tem gente que só vê o copo meio vazio, nunca meio cheio. E é nesse momento que a gente precisa se perguntar como a gente tem feito a manutenção fluídica ao nosso entorno. Porque não adianta eu exigir que o outro mude se eu não fluidifico positivamente essa energia da relação entre nós. Então, por exemplo, a gente fala de água fluidificada, que é uma reorganização fluídica da água que vai passar para a gente consumir como uma forma de tratamento espiritual. E eu falo com muita naturalidade que a água fluídica, por exemplo, ela tem sido muitas vezes negligenciada, achando que aquele copinho de água é uma coisa qualquer. E não é. Eu tive uma experiência muito legal quando eu tive Covid. Dona Silvéria, que foi assim a pessoa responsável pela minha vida espiritual, eu falo isso assim com muita abertura. Eu tive Covid, eu fiquei na casa dos meus pais, e um dia o filho dela chegou lá e deixou na porta uma garrafinha de água que ela havia fluidificado e mandou para mim. Depois que eu consumi aquela água, eu não tive mais nenhum sintoma. Não quer dizer que eu deixei de tratar, que eu deixei de tomar, que eu deixei de me cuidar. Claro que não. Mas quer dizer que quando o meu corpo e o meu espírito precisa de uma recomposição fluídica, a água fluidificada, o passe, o tratamento espiritual vai ser a condição necessária para esse restabelecimento. Por isso que quando a gente está no exercício da mediunidade, quando vai terminar uma reunião, a gente pergunta, gente, está todo mundo bem? É por quê? Porque ali há consumo fluídico. Ali há um desgaste do médium. E se necessário for, antes de fechar a reunião, vai ser aplicado um passe. Vai ser dado àquele médium um cuidado. O problema é que quando a gente sai do âmbito da reunião mediúnica, a gente esquece que os fluidos continuam exercendo influência na nossa vida. Então, sim, tem paciente que chega para eu atender e parece que ele me dá bom dia e levou minha energia toda. E eu falo, opa, calma aí. Qual que é o meu papel no meu bem-estar para que aquele ambiente seja terapêutico? Eu não posso deixar com que uma forma de energia fluídica interfira no meu bem-estar a tal ponto que eu não faça aquilo que me compete. Oi, Michele. Essa questão da gente cuidar, né, dos nossos fluidos é uma coisa que sempre me pegou muito, porque às vezes fala assim,
Ah, é questão de pensamento, né? Você tem que estar. É óbvio que o orar e vigiar, ele é muito importante nessa questão. Mas assim, a gente às vezes fica ali, igual você falou, me veio porque você falou isso assim, às vezes a pessoa te dá um bom dia, e naquele bom dia você percebe que puxou, foi. Show. Teria algumas questões fora, né, o orar e vigiar, que a gente possa cuidar melhor desses nossos fluidos, né, fluidos, sei lá como é que fala, para a gente não, porque assim, por exemplo, eu não consigo sentir na hora que tá indo, eu percebo depois, um tempo depois, às vezes uma leve dor de cabeça, às vezes um enjoo, às vezes realmente aquele cansaço, né, que bate aquela badzinha, você fala assim, nossa, eu tava bem. Aí você vai avaliar, você fala, não, pode ter sido fulano, pode ter sido o ambiente tal, né? Pode ter sido a conversa tal, porque necessariamente não precisa ser só a pessoa, né? Teria como a gente ter um cuidado a mais? Tem alguma coisa para a gente fazer ou não? Eu comecei a observar a minha atitude, e eu posso te falar assim, da experiência que hoje eu faço, tá, Michele? Quando eu percebo o desgaste ou essa contaminação fluídica, seja como energia boa ou como energia que não for boa, eu me pergunto muito o que permitiu que aquela energia encontrasse sintonia no meu campo energético. Então, vou te dar um exemplo aqui que aconteceu dentro da casa espírita. É muito comum, quando eu estou lá no centro, acabou a reunião pública, vem trocentas pessoas conversar comigo. E ali eu escuto de tudo. Eu fico até com dó do povo, porque o povo acha que eu tenho resposta para as coisas. E eu não tenho. Então, eu escuto. Só que muitas vezes, aquilo que eu escuto é pesado. E terminou a reunião e eu estou ótimo. Eu acabei de atender esse pessoal escutando, eu estou um bagaço. E aí eu começo a me perguntar o seguinte: o que dessa escuta mexeu em lugares que eu não me permito mexer? E eu começo a descobrir pontos em mim muito escuros, tenebrosos. Parte desses assuntos eu levo para terapia. Outra parte para o meu cuidado espiritual. Agora, tem como eu me tornar isento dessa transferência de energia? Eu acho que não. Porque eu acredito que cada um de nós é influenciado e influenciador do meio em que a gente está. Porém, a Terezinha mesma fala que os fluidos agem de acordo com o pensamento e a vontade. Então, eu sempre falo disso, desse livrinho, Mediunidade e Sintonia. Por quê? Porque ele é um livrinho que me ajudou muito a repensar a minha forma de estar junto com as pessoas. E tem um outro livro fininho também, que chama Saúde, do espírito, se eu não me engano, é do Miramês, pelo João Nunes Maia. Que é outro livrinho que mexeu muito comigo. Por quê? Porque o meu pensamento, ele é movido pelo meu desejo. Então, por exemplo, eu só estou conseguindo concatenar minhas ideias para falar com vocês sobre fluidos porque eu quero. Porque há um desejo em mim de discutir, de conversar sobre esse assunto. E um desejo que satisfaz e que me dá prazer. Se aqui fosse um lugar de peso, eu não estaria aqui feliz, eu não estaria aqui de coração aberto. A vontade, ela só é reconhecida
quando eu me percebo como um sujeito que deseja. Então, por exemplo, se a gente se perguntar hoje, quais foram os desejos que me acometeram? Eu desejei comer, eu desejei ir ao banheiro, mas eu também desejei que essa reunião fosse cancelada, porque eu queria dormir cedo. E tem importância? Não. O problema é que a gente castra nosso desejo tantas vezes durante a vida que às vezes a gente entra num automático de silenciar o desejo. A gente não se permite querer as coisas. Se eu reconheço que eu posso desejar, no desejo eu escolho se eu vou ceder a ele ou não, porque a razão ela é maior do que o impulso instintivo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Estou tratando a minha ansiedade. Qual que é o meu desejo se eu estou com a ansiedade um pouco mais exacerbada? Comer um pote de chocolate. Esse é o meu desejo. O que que eu vou fazer com esse desejo é fruto da minha reflexão. Só que a gente vê que o desejo, ele também é inconsciente. Nem tudo que eu desejo é palpável. É reconhecido pela minha consciência. E a Terezinha fala disso. Por isso que eu falo que a terapia, para nós médiums, ela é tão importante. Porque a gente vai redescobrindo o nosso inconsciente, trazendo essa forma de funcionamento psíquico à consciência na medida que a gente dá conta, e a partir disso, reconhecendo quem a gente é. Porque o próprio Freud vai falar lá para a gente que a gente age por um determinismo. Esse nosso inconsciente formado desde a nossa gestação, ele grita nas nossas escolhas de vida. Então, quando a gente traz isso para o âmbito espiritual, a gente começa a se perguntar: será que tem algum fator inconsciente que cria, a partir desse desejo inconsciente, uma vontade de ser médium esponja? Porque se a gente continua sendo o médium esponja, há ali satisfação. Inconsciente, mas existe. Porque senão não continuava. Olha que B.O. que a gente levanta. O Freud fala que aquilo que não é elaborado é repetido. Então, sabe quando a gente vê o nosso comportamento que toda vez repete? A gente se relaciona com pessoas do mesmo tipo, a gente faz amizades mais ou menos tudo igual. O que não é elaborado é repetido. Isso vale para a mediunidade e para a vida espiritual. Se eu não reconheço que o meu pensamento vai embebedar o fluido que me cerca e vai nortear a minha vida espiritual, eu não dou o próximo passo. Eu fico estagnado. Só repetindo, 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 repetindo. Agora, os fluidos, eles são bons ou ruins? Eles são neutros. Bom ou ruim vai ser a utilização e a influência exercida sobre mim e no outro. Mas não existe fluido ruim. Eu gosto muito de um livro do Divaldo Franco. Ai, gente. Conflitos Existenciais. Por que eu gosto desse livro? Porque a minha vida é marcada pela ansiedade. E aí eu fui ler esse livro, né, Conflitos Existenciais. E aí lá tem um capítulo sobre ansiedade. E eu sempre rezava: oh, meu Deus, eu não quero ser ansioso mais não, tira a ansiedade de mim.
Aí lá na Joana de Ângeles, eu descobri que se ele tirasse a ansiedade de mim, eu ia adoecer, porque a ansiedade é necessária. Mas minha crise ansiosa se repete porque eu não elaborei a causa inconsciente que me faz querer e desejar ser ansioso. Onde que eu trato disso? Não é no passe, não, é na terapia. Por isso que vida espiritual e saúde emocional nunca deveriam andar juntos, separados, desculpa. Porque a qualidade da mediunidade que eu exerço depende da condição do meu pensamento. A blindagem que a gente tanto sonha, ela vai ser fruto da consciência que eu tenho sobre mim mesmo. Então, por exemplo, às vezes eu estou lá no centro, estou escutando alguém que está ali desabafando, e a pessoa fala de um assunto que é uma dor que em mim também está latente. Ela está gritando. Mas se eu escutar a minha dor ao invés da dela, eu estou sendo muito hipócrita. Porque ela está ali louca para soltar, aliviar. Aí na hora que ela está me falando sobre um assunto que para mim é pesado, eu estou escutando. Mas eu já começo a chamar a espiritualidade toda pro lado. Eu falei, meu pai, manda seus amigos aí, que o trem aqui tá pegado. E aí, junto à escuta, eu associo a prece. Por quê? Porque eu já reconheço alguns limites da minha escuta. Tem assunto que para mim é pesado. Aí, quando eu chego na terça-feira que eu faço terapia, coitado do meu psicólogo. Eu falo com ele assim, nossa senhora, eu escutei uma coisa domingo que está remoendo aqui dentro, desde domingo. E na hora que eu vou ali, dentro da terapia, eu vou ver que é porque bateu em um lugarzinho que eu não queria, que ninguém nem soubesse que ele existia, nem eu mesmo. Então, quando a gente fala que o fluido é neutro, a gente vai entender o seguinte: quais são os sentimentos que me permearam hoje? Eles vão falar se esses fluidos serão bons ou ruins na atuação sobre a sua própria vida. Então, hoje, eu viajei, recolhi, tô ótimo. Parecendo que tirou 200 quilos das minhas costas e eu tô pleno. Tô nem parecendo a crise de ansiedade nervosa, Luana. Você tem que ver gracinha que eu tô hoje. Só que eu fiquei uma semana desconectado de tudo. Na hora que eu liguei meu telefone, tinha trocentas mensagens. Que eu olhei para minha agenda, eu tinha que mandar mensagem para todos os meus pacientes. Só que eu também estudo, aí eu fui ver que tem atividade para ser feita. E aí eu peguei um papelzinho e fui colocando todas as pendências. Falei, à medida que eu der conta, eu vou resolver. Mas qual que era o primeiro sentimento na hora que eu via que é tanto de coisa a ser feita? Sorteio. Contaminei os fluidos todo ao meu redor com ansiedade, com nervoso, com preocupação. Na hora que eu escrevi minhas atividades, eu falei, organizei esses fluidos. À medida que eu fui resolvendo, eu fui amenizando e trazendo, transformando isso a meu favor. Porque o que a gente não pode esquecer é que o fluido ele é modificável. Não quer dizer que ele é ruim e vai ficar ruim. Ele quer dizer que ele está ruim, não está legal. Eu tenho que entender por que ele não está legal para eu transformá-lo. Não adianta eu querer transformar sem entender, porque senão vai repetir. Eu acho que essa é a grande chave da gente pensar sobre fluido. Por que o passista sempre tem que estudar e nunca existe passista pronto? Porque toda vez ele vai entender
um pouco mais da manifestação fluídica que passa através dele. Não sei vocês, mas às vezes aplicando passo, parece que você chega com a mão na pessoa, chega num lugar, a mão para sozinha, a mão esquenta, a mão esfria. Você fala, meu Deus, que trem esquisito é esse? Se eu parar na preocupação, tá esquisito, eu não vou fazer um bom passe. Mas se eu entendo a manifestação fluídica e como que isso acontece, eu consigo manipular melhor aquela energia. Eu vou exercer melhor a minha função de passista. Então, eu falo muito isso. Quando chega nesse capítulo 8, hoje está sendo um dia fácil? As coisas estão tranquilas? Quais são os pensamentos que mais se repetiram no seu dia? Aí você já vai saber alguma coisa sobre os fluidos. Mas o fluido, ele passa pela autopercepção. E na mediunidade, isso grita. Eu fico brincando que tem médium que chega lá na casa, vem conversar com a gente, parece que ele andou de Uber e catou todos os espíritos que tinha na rua. E aí uma vez um médium falou comigo assim, não sei por que eu atraio esse tanto de espírito. Eu falei, você quer a resposta ou você quer reclamar? Se você quiser reclamar, tudo bem, pode ficar aí reclamando que você é Uber de espírito. Ok. Agora, se você quiser a resposta, é porque você sintonizou com eles. E isso não quer dizer que é bom ou ruim. Por exemplo, já teve uma reunião mediúnica que eu cheguei acompanhado de um espírito suicida. Mas no dia, eu tive algumas repetições de frases absurdas do tipo, meu Deus do céu, eu quero morrer rápido, porque não é possível que do outro lado vai passar esse perrengue que eu estou passando aqui. Não é que eu não vou fazer uma bobagem de suicidar, não. Mas se o senhor quiser me levar, eu não ligo, não. Estou pronto, viu? Achando que algum espírito não leu essa energia e falou, morri assim, ó, tô indo com você. Claro, gente. Lógico que eu estou simplificando o pensamento. Mas se o nosso pensamento traduz em uma contaminação fluídica positiva ou negativa, vai chegar em mim espíritos que vai achar uma brecha de falar, nisso aqui eu me assemelho com você. Então, se você está sendo Uber de espírito, é hora da gente se perguntar, se eu estou sendo Uber de espírito, qual espírito? Porque você pode estar no seu Uber Bezerra de Menezes, mas você pode também estar no seu Uber espírito de muito sofrimento. Depende do que ele vai achar ali para falar que se assemelha a nós. Agora, uma coisa que a gente percebe é que, até eu acho que em consonância muito com o que Jesus fala do Evangelho, que é pelo fruto que conhece a árvore. Como que eu vou reconhecer o bom e o mau fluido? Pelo efeito que ele gera em mim. Então, tem vez que eu abraço a Selma, gente, parece que meu passo já foi dado. A energia dela tá tão legal que ela me ajudou com um abraço. Então há uma manifestação fluídica, porque me traz paz, me traz tranquilidade. Agora, tem dia que eu vou encontrar uma pessoa, na hora que abraçou, me deu uma repulsa. Foi penoso, me trouxe um mal-estar. Também me contaminou. Mas eu não sou vítima, não. Porque
Se me contaminou negativamente, é porque a gente estava no mesmo campo vibratório. Uma vez perguntaram ao Chico se ele tinha obsessor. Qual que foi a resposta dele? Quem não os tem? E de verdade eu me pergunto, como que o Chico conseguiu ser o Chico tendo obsessor? Porque tem dia que eu tenho uma companhia espiritual e eu já fico perdendo na recuperação da prova. Porque eu estou doido de meter o pé em tudo. Então, aí a gente volta. Esse refazimento, essa modificação do fluido, ele vai passar por perceber qual fluido está permeando, por que, que ele está retroalimentando, e a partir daí, como transformá-lo. Isso vale de tudo. Tem uma pessoa que eu não gosto. Nossa, você tem uma pessoa que você não gosta? Tem. E aí eu abri o Instagram. Sabe esses vídeos de Instagram que você fica rolando? E apareceu um vídeo que aparecia de longe essa pessoa. Na hora, vocês acham que eu fiquei como? Já viu o cachorro todo arrepiado, pronto para atacar? Fui eu pelo telefone. Respirei umas 300 vezes para poder acalmar. E falar, gente, foi só um vídeo de um cara que eu nem sigo, que apareceu fulano de tal no fundo. O que eu tenho com isso? Até eu me desligar desse sentimento, graças a Deus que não dá para ver fluido. Porque devia estar tenebroso. E aonde que eu tenho que trabalhar essa raiva que eu tenho dessa pessoa? Esse não gostar? É no evangelho, é na prática mediúnica, é lá na terapia. Porque falar dessa pessoa me irrita. E pode ser até uma coisa boa da pessoa, porque a pessoa também não é só defeito, não, gente. Mas até as virtudes dessa pessoa me incomodam. É um problema que eu que tenho que trabalhar no meu coração. Tá difícil. Muito. Um dia eu vou conseguir. Mas passa do reconhecer que eu não gosto dele. E qual que é o efeito desse fluido no nosso corpo? Eu gosto muito da sabedoria popular. Porque eu acho que, no fundo, ela tem sempre um pensamento a ser levado a sério. Tem uma senhorinha que uma vez falou comigo assim, o câncer, ele é fruto da raiva acumulada. Eu não sei se é, não. Mas eu fiquei pensando nessa frase dela, que sim, a raiva acumulada vai trazer uma doença emocional em mim, mas também espiritual. Aquilo vai estar marcado em mim. Então, por exemplo, olha no livro do André Luiz. Quando ele vai para nosso lar, e ali ele está sendo tratado, não tem ali no filme, no livro também fala das marcas no perispírito dele, do vício. Então é um efeito fluídico no seu perispírito. Quando os trabalhadores de nosso lar começam a fazer o tratamento no André Luiz, aquilo não vai se regenerando e recompondo. Então, existe uma forma de transformação. Aí a gente traz isso para a gente. Tem vezes que a gente está passando mal, vai no médico e não tem nada. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Então,
Se não tem nada biológico, orgânico, eu tenho que achar outra fonte, outra causa para o meu mal-estar. Pode ser emocional, pode. Somatizei um sofrimento emocional, ok. Mas às vezes vai ser fluídico. E eu vou sentir dor, eu vou enjoar, eu vou estar incomodado. Então, se a gente olha para o nosso corpo com carinho também, a gente vai perceber como está a organização do fluido em mim. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça que não passa. Opa, não é enxaqueca. Beleza. Será que está na hora de eu ir receber um passo e não de dar um passo? Ou será o que minha cabeça está realmente me mostrando? Eu acho que o nosso corpo ele é um grande laboratório da vida. E sim, ele vai nos mostrar. O que para o médium de vidência, isso vai corroborar e muito. Tem alguns médiuns de evidência que vê a aura. Então, eu já tive uma experiência com uma médium lá da nossa casa, que falou comigo assim, Murilo, tá saindo fumaça da sua cabeça. Eu estava morrendo de dor de cabeça, incomodado com minha cabeça. E essa pessoa viu fumaça saindo da minha cabeça. Será que minha energia, meus fluidos estavam ali condensados na minha cabeça, com toda a organização harmoniosa e amorosa? Não, gente, senão não estaria saindo fumaça. E o que eu precisei de fazer? Receber um passe. O médium que tem essa evidência e vai ver a nossa aura. E tem gente que vai falando assim, olha, o que vai ser essa aura? Vai ser a energia que vai circular o nosso corpo, nosso perispírito, com a manifestação da energia que aquele espírito emana. Então tem médiuns que relatam, nossa, hoje sua aura está azul, está verde, está clara, está escura, está enfumaçada. Cada um vai ter uma experiência. Agora, todos nós somos médiuns de evidência? Não. Então, como que eu vou perceber o fluido que me acomete? Trazendo um discernimento sobre o meu estado de espírito. Uma coisa que eu falo com naturalidade é que a sintonia não tem vítima e não tem algoz. Teve um espírito que me acompanhou uns bons anos. E aí esse espírito ele me nervava, sabe? Aquele espírito que não te deixa sossegado. Com os anos passando, ele não queria conversar, ele queria só me incomodar, eu já dava boa noite. Aí, olha, meu amigo, boa noite, eu tô indo dormir. Fica sentadinho aqui na beirada da cama, ele tava pro lado de dormir. Mas no início, eu brigava, eu xingava, eu enervava, aí eu dormia, aí eu sonhava com o espírito, era uma bênção, para não falar outra coisa. No final, eu já estava convidando ele para sentar, já que ele não ia embora. E depois de alguns anos, ele conseguiu manifestar em algumas reuniões mediúnicas e recebeu o auxílio ser encaminhado pela espiritualidade. Por isso que eu falo com muito carinho que quando a gente vai fazer uma reunião como a nossa, no atendimento aos espíritos que precisam ali de serem encaminhados, que estão em sofrimento, é uma caridade, é um amor que tem que emanar. Que ninguém que vai chegar ali vai chegar sem dor.
E isso, gente, é muito sério. Porque o Espírito que vai manifestar em nós também nos ensina algo. Também vai cutucar nossa própria dor. Da mesma forma que aquele médium que está ali doutrinando, dialogando com o Espírito, ele vai ser incomodado com o teor daquela conversa, porque no final da reunião mediúnica, não é só sobre o espírito desencarnado que está passando pela sua educação espiritual, nós também. A nossa educação espiritual passa pelo aquele diálogo. Então, qual é a brecha que nós abrimos para sintonias a partir dos fluidos que não são saudáveis ao nosso próprio espírito? Aquela que eu me nego a ver. Aquela que eu me nego a abraçar. Que eu me nego a reconhecer e a tratar em mim. A brecha sempre vai estar ligado à nossa dor. Então, quando a gente fala assim, nossa, parece que eu sou uma esponja. O médium que é uma esponja é o médium que sempre precisa de passe. Receber. E se engajar no desenvolvimento mediúnico, associado à terapia. Porque senão ele não vai dar conta. Ele vai ser esponja até morrer. Isso não foi esponja depois de morto, porque existe obsessão entre espíritos desencarnados. O passe, ele não é efeito mágico. Ele é tratamento. Quem só quer aplicar passe e nunca receber, é no mínimo incoerente. É a mesma coisa do espírito, do médium, que só recebe espírito de luz. É o médium que mais me dá medo. Porque com certeza ele está obsediado. Gente, nós não somos Chico para receber mando. Vão contentar com o nosso dedinho da unha encravado do pé de Chico. Eu não sou o médium que toda vez vai receber o espírito de mais luz para poder orientar a mesa. Para! Tem dia que eu chego para a reunião e eu estou um bagaço. E eu vou para a reunião, não é porque eu estou me achando lindo e maravilhoso, em condição plena de ser bom médium. Eu fui só por disciplina, porque eu estou péssimo também. E aí volta. Tem gente que só vai na reunião quando ela está bem. Ô, gente, pelo amor de Deus. Se você só for na casa espírita quando você estiver bem, você vai uma vez por ano. Porque a gente se educa o contrário. A gente se educa a reconhecer a sua dor, o empecilho. E não o lugar do tratamento do empecilho, do tratamento da dor, da edificação do meu próprio espírito. O passe, quando ele é aplicado, ele nos mostra, inclusive, dessa sintonia e ressonância de energia entre quem aplica e quem recebe. Teve uma vez que eu fui aplicar um passe e na hora que eu cheguei na altura do estômago da pessoa, eu senti dor de estômago. E eu falei, gente, eu não tava com dor de estômago. Aí acabou o passe, eu falei, você tá com alguma coisa no estômago? Nossa, Murilo, tô com uma gastrite que tá me matando, já tem dias. Eu falei, que legal. E o que que eu tenho com isso? Sintonia. Brecha. Porque meu lugar como passista não era pegar aquele fluido e trazer para mim.
era dissipá-lo e transformá-lo. Então, eu vejo muito no passista o grande transmutador, sei lá se existe essa palavra, de fluido. Por isso que o passista, e ser passista é tão exigente. E aí, quando a gente fala dos fluidos, Jesus era um grande manipulador de fluido. Tanto é que ele curava o cego, ele impunha a mão e o espírito que estava ali manifestado, o demônio, se retirava, o coxo voltava a andar. E porque, olha, quando Jesus falava, multidões chegavam para perto. Olha que tamanho de manifestação fluídica, né? Quando eu falo, aquela energia é tão grande que atrai pessoas para entrar ali numa troca gostosa de elevação de espírito, de crescimento. E aí a gente se pergunta, que fluido que eu tenho, que fluido que eu dou, que fluido que eu recebo, que fluido que permanece. Porque Jesus, como um grande educador e como manipulador do fluido, depois da grande cura, ele encaminha para que não volte a pecar, para que não suceda algo pior. Porque não é só tratar o fluido, dissipá-lo ou transformá-lo. É não voltar a beber do mesmo veneno. Então, se eu estou tratando a raiva, não é só curar a raiva, é não me enraivecer com outras circunstâncias e pessoas. Se eu estou trabalhando nos meus fluidos, a minha ansiedade é buscar meios para ajudar a não permanecer ansioso. Ou não achar outras razões que vão me deixar ansioso. É cortar o mal pela raiz. Então, é um pouquinho disso que eu tinha preparado para a gente pensar aí um pouquinho. E aí eu queria abrir, porque só eu que falei, como sempre. Abri a boca e Michele só fez pergunta. Michele, eu te respondi? E aí, gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam do texto? Pode abrir os microfones, gente. Pode fazer até fila com esse tanto de gente falando. Oi, boa noite, gente. E aí? Aninha, você conseguiu pegar os negócios lá? Peguei, eu nem te mandei mensagem, eu tô tão corrida essa semana, peguei, já levei pro bazar, Eu também já nem lembrei. Não, já deu tudo certo. Então tá bom. Obrigada, viu? Nada. Eu queria, igual você falou, igual você deu o exemplo aí, né? Que você deu o passe, aí a pessoa tava com o estômago doendo, e você ficou com o estômago doendo depois. Eu faço essas coisas, eu fico com a energia. E não consigo, eu demoro para me livrar dessa energia. Você já reconheceu. Ontem eu fui na casa da minha tia pegar umas calças que estavam lá. E assim, é o meu CAPS familiar lá, sabe? Cada um mais doido que o outro. Três desorientadas morando junto. É uma bomba relógio. Tô esperando só explodir. Aí fui, eu precisava ir, fui. Aí uma das tias, né? Ela tem muita depressão, não tá numa fase muito boa. E como eu a entendo, por já ter passado, né? E ainda estar em tratamento, aí ela veio desabafar. Mas eu cheguei em casa, não foi um trator, não, foi a frota inteira que passou em cima de mim. Eu só dormi, tomei banho e dormi, porque eu não consegui fazer mais nada. Acabou comigo. E assim, eu tava na maior boa vontade para ajudar, tipo assim, porque eu sei que quando eu precisava desabafar, poucas pessoas me ouviam. E como eu a entendo, ela se sente à vontade comigo. Só que eu cheguei em casa, cara, eu fiz uma oração, mas acabou comigo.
Se bobear, ainda tô meio baqueada. E aí, Então, assim, foi com carinho. É claro que eu a entendo, porque eu tô numa fase mais avançada do processo depressivo, tô bem melhor e tudo mais, né? Eu tô na fase de manutenção, e ela não, ela tá na fase aguda, né? Mas assim, cara, eu fiz na maior das boas intenções. E eu tô toda destruída. O que dá pra eu fazer? Ontem eu fiz uma oração e fui dormir. ótimo. Mas fora isso, tipo assim, lá na hora, que eu comecei a sentir lá com ela, no Volta no nosso sono, estudo. peso. Volta no nosso estudo. Reconhece aonde que a história dela bateu com a sua. E você vai achar o lugar da sintonia. E Não, leva super isso para sua sintonizado. Eu terapia. passei pelo que ela tá passando. Então quer dizer que tem algo ainda aí velado. Tratamento espiritual, terapia. Como é que é? Tratamento espiritual mais terapia. Ah, tá. Porque ainda não tá Não está lá resolvido. resolvido. Entendi. Gente, ser médium é o tempo todo revisar quem a gente é. Eu vou me ausentar aqui, porque, como sempre, está chegando um médium aqui em descontrole. Vou pedir aí. Alguém, ô Denise, faz a prece final para nós, por favor. E eu vou desligar minha câmera e meu áudio. Ok. Amado Mestre, nós agradecemos pela oportunidade de encontro e estudo, por estarmos aqui reunidos e que possamos, através desses conhecimentos, modificar aquilo que não foi modificado e agir naquilo que é possível. Que possamos ser fortes e consistentes, resignados. Que a noite seja de paz, de luz, de descanso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Acho que a gente pode sair, né? Pode. Obrigada, gente. Aqui, é quinta agora ou na outra?